Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples. Eu acredito que a melhor forma de ensinar esse conteúdo é com exemplos, então eu trouxe aqui dois para vocês. O primeiro deles é esse que está aqui em tela. Um automóvel se desloca da cidade A até a cidade B em 30 minutos a uma velocidade de 80 km por hora. Quanto tempo gastará se sua velocidade for de 60 km por hora? Muito bem, se você não tem prática com regra de 3, eu acredito que a melhor coisa que você pode fazer inicialmente é uma tabelinha onde cada coluna vai representar uma grandeza. Aqui eu vou colocar a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. Na primeira linha eu vou colocar a primeira situação, que é se deslocar em 30 minutos a uma velocidade de 80. 80 de velocidade, 30 de tempo. Na segunda linha da tabela eu vou colocar a segunda situação, que é o automóvel estar a 60 km por hora no mesmo percurso. E nessa segunda situação nós queremos descobrir o tempo que ele vai gastar. Você tem que observar que o percurso é o mesmo para as duas situações. Então, na segunda, com uma velocidade menor, nós vamos gastar mais tempo. E isso já me garante que, diminuindo a velocidade, eu tenho tempos maiores no mesmo percurso. Portanto, isso me garante que as grandezas são inversamente proporcionais. O próximo passo nessa tabela é transformar seus dados em frações. Vamos lá. 80, 60, 30, x. Antes de multiplicar cruzado, sabendo que as grandezas são inversamente proporcionais, eu preciso inverter uma das duas frações. Sugiro que você sempre invirta aquela que não tem o x. Então vai ficar 60, 80 igual a 30x. Agora sim você pode multiplicar cruzado. 60 vezes x, 60x. E sim, você pode sempre começar por aquela que tem a variável, a incógnita, para ela já ficar do lado certo, do lado mais adequado. 80 vezes 30, 2.400. Vou passar o 60 dividindo. Já vou cortar um zero aqui para facilitar meu cálculo. Agora 240 dividido por 6, 40. Beleza. O tempo gasto na segunda situação, onde eu diminuí a velocidade, é maior do que o tempo gasto na primeira situação, onde a velocidade era maior. Esse tempo é de 40 minutos. No segundo exemplo, um automóvel se desloca 80 km por hora e percorre 240 km. Se esse mesmo automóvel tivesse a 60 km por hora, quantos quilômetros ele teria percorrido? Novamente, vou fazer uma tabela. Nas colunas, eu vou colocar as grandezas, velocidade e distância percorrida. A primeira velocidade é de 80 km por hora e a distância percorrida foi de 240 km. A segunda velocidade é de 60 km por hora e a distância percorrida é aquilo que eu quero descobrir. Olha só, se eu diminuo a velocidade, o que é que acontece com a distância percorrida? Ela tem que diminuir também, correto? Lembrando que quando o tempo não é mencionado, significa que ele é fixo para as duas situações. Então, por exemplo, se na primeira situação foram 3 horas de percurso, na segunda situação também serão 3 horas. Vamos lá. Com as grandezas diretamente proporcionais, eu posso multiplicar cruzado direto. Inclusive, nem preciso escrever na forma de fração para isso. 80 vezes x, 80x. 60 vezes 240, nós vamos fazer aqui no rascunho. 240. 0 vezes 240 é 0. 6 vezes 6 é 0. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. 14.400. 80x é igual a 14.400. Agora eu passo 80 dividindo.
E aí a gente encontra que x é igual a 180. Ou seja, nessa nova situação, a 60 km por hora, seremos capazes de percorrer no mesmo intervalo de tempo da situação anterior 180 km.